Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Desejo em Cena de hoje, abordando a minissérie em discussão no Brasil e no mundo, chamado Adolescência. Uma produção inglesa, rodada em York, Sheffield, cidades lindas, sobre um adolescente de 13 anos, Jamie, que esfaqueia uma colega de escola, a Katie, e que traz pra gente uma sensação nova, uma sensação inédita, ainda que seja uma espécie de thriller que aborda a violência, um tema crescente na literatura, na pesquisa científica, no cinema, que é a violência escolar, né? Então a gente tem aí tiros em Columbine, por exemplo, a gente tem o Elefante, a gente tem várias tentativas, né, de captar o que está acontecendo com essa adolescência, né? Precisamos falar sobre Kevin, seria uma variante desse tipo de filme, Kids lá atrás, né, que aborda como muitos adolescentes se comportaram de uma maneira inconsequente quando da aparição da epidemia do HIV, né, da AIDS. Mas tem algo muito original nessa série, que a torna, vamos dizer assim, palco dessa nova controvérsia, é que justamente ela escapa a uma espécie de roteiro ou meta-roteiro padrão que a gente encontra nesse tipo de matéria, né? Se a gente for olhar, a gente vai encontrar o quê? Uma cena de violência, que é aparentemente inexplicável, mas que vai conduzindo, né, o espectador para assim, um aumento da indignação, tá? A gente vai ficando mais e mais assim, revoltado, a gente quer imediatamente, então, localização de culpados, e aí ou você tem o julgamento, ou você tem a punição, ou você tem a libertação dos suspeitos, tanto faz. No fundo, essa meta-retórica, ela funciona como uma espécie de apaziguamento para essa questão, né? Ela funciona dizendo assim, olha, estamos todos indignados com isso, alguém precisa tomar uma providência e o culpado é... Bom, é uma psicopatia, é uma adolescente com transtorno. Como o cinema e a ideologia, né, norte-americana adoram insistir, né? Quer dizer, os índices de violência escolar sobem e cada vez mais a gente encontra o quê? A mesma retórica do terror, né? São lobos solitários, são pessoas que têm uma dificuldade, são crianças, adolescentes que têm uma patologia muito grave, né? E aí você fica na dúvida, bom, isso é então ou uma loucura ou um caso assim de crueldade. Qual é que é o limite, qual que é a diferença? E você começa a distribuir a culpa então pelo sistema escolar, que é inepto, pelo Estado, que não vigia, pelo excesso de medicação, pelos professores que são indiferentes, pela família, né? Esse é um tópico usado à náusea, né? A família é desorganizada, desestruturada, às vezes a coisa descamba para situações assim de tensão social, às vezes envolvendo racismo, assédio. E bom, a distribuição da culpa, ela vai seguindo, vamos dizer assim, no pior sentido da expressão, né, uma certa sobreposição de fatores, mas que termina nisso, termina na ideia de que nós encontramos os culpados, alguém tem que tomar a providência, então, ufa, aquela indignação, aquela angústia, aquela inquietude que eu sentia no começo, ela é, assim, catarticamente deslocada para alguma dessas instâncias, né? Bom, o que acontece em adolescência é outra coisa, né? Começar pelo fato de que, assim, não se mostra o julgamento, não se sabe se o Jamie vai escapar ou não, a trama que envolve ali o amigo dele que arrumou a faca, o outro amigo que sabia, mas enfim fez ou não fez alguma coisa, isso tudo fica completamente insinuado e não é investigado, né? Ou seja, é como se a direção
da narrativa dissesse, olha, isso aqui a gente vai prescindir disso, tá? Porque a nossa discussão está em outro lugar. Muito interessante. Esse é o primeiro corte que essa minissérie consegue imprimir no senso comum sobre a matéria, né? Logo no primeiro episódio, a gente vai encontrar um segundo procedimento, né, um segundo procedimento em termos de linguagem fílmica, que explica por que esse filme ele mantém a gente onde, de certa forma, o nosso olhar precisa estar, precisa talvez voltar, né? Porque é um plano sequência, né? Então, portanto, sem cortes, mais ou menos como Hitchcock fez em O Festim Diabólico, né? E que mostra, né, a polícia violenta, né? 4, 5 mascarados com bastões e escudos invadindo uma casa assim de classe média e tirando o Jamie da sua cama. Ele tá uma criança assustada, a irmã também, os pais estão assim atordoados. E quando a gente vê, o Jamie tá dentro do camburão, e dentro do camburão ele olha, né, a cena mais distanciada, né, dentro do filtro assim do vidro. E aí começa um efeito assim de lentificação do processo, né? Como se ele tivesse entrado numa bolha temporal, uma bolha espacial, em que as coisas vão ganhando uma nova temporalidade, né? E ele diz, eu sou inocente, ele tenta um primeiro contato com os policiais que estão carregando ele, chega na delegacia e o que ele encontra, né? O que a gente teria assim também no Brasil, uma repartição pública. Então espera para cadastrar, a gente está querendo saber o que aconteceu, qual é o crime, mas aí o sujeito faz perguntas burocráticas, ele quer saber quem vai ser o responsável, se tem um advogado que vai ser nomeado. Depois ele passa por um exame de corpo de delito, depois ela fica à espera numa sala que a gente não sabe direito o que vai acontecer, os pais estão chegando, e tudo isso, né, quer dizer, sem corte, vai reproduzindo na gente uma sensação, né, dissonante de espera, né, de detenção do tempo. Então o que acontece? Começo no agito, a gente imagina, vai ser outro thriller, vamos lá, agarra no corrimão que isso aqui vai ser uma jornada de aceleração. E buf, né? Lentificação, e a gente não entende mais o que está acontecendo, e as pistas vão vindo aos poucos, e tudo se passa numa espécie de repartição pública onde nada se passa, né? Vejam que isso tem uma relação com o tempo de espera, né? Que é o tempo da adolescência, fase da vida que se torna cada vez mais problemática, né? No sentido de que é uma espera que devia ser elaborativa, é uma espera para, bom, vou entrar no mercado de trabalho, eu preciso escolher o que vou fazer com a minha vida, mas eu também estou deixando para trás minha infância, minhas ligações, minha família. Então é uma espera que tem um sentido para isso. Só que no universo neoliberal não existe tempo perdido. Tempo de espera é tempo morto. Tempo de espera é que você não está produzindo. Tempo de espera é um tempo em que você está atrasado, né? Então a linguagem fílmica ela consegue pôr isso na gente sem dizer você é um adolescente que está vivendo uma espera indeterminada e portanto está sofrendo. Você é pai de adolescentes que dizem, né, ó, conforme a piada, coloca na gaveta e tira daqui a 3 anos, e tira daqui a 5 anos. Olha como a metáfora sugere, né, essa passagem difícil, né, em que o tempo fica mais lento, né? Bom, há uma similitude entre essa estratégia e aquilo que foi, na história do cinema, um grande desafio, que é filmar processos psicoterapêuticos, processos psicanalíticos, né?
você pega lá Spellbound, do Hitchcock, você pega Segredos de uma Alma, do Pabst, você pega até a Máfia no Divã, você pega, enfim, Marnie, Confissões de uma Ladra, e são representações muito ruins do que acontece numa sessão psicanalítica. Elas são representações, vamos dizer assim, que é aquela anedota que você conta quando volta da praia e que é completamente ridícula porque ninguém entende, porque está faltando essa experiência do tempo e está faltando essa densidade de coisas que acontecem em tempo real. Né? Então, essa estratégia que foi bem resolvida em minisséries como In Treatment, como Sessão de Terapia, como Psi, do Contato Caligares, né? Quer dizer, se descobriu que para contar processos subjetivos, né, densos, complexos, contraditórios, você precisa colocar o sujeito em tempo real. Né? Bom, essa estratégia ela vai acompanhar a gente do começo ao fim. Né? Isso é muito importante para aquilo que eu chamaria o ponto de distinção desse trabalho. Né? Ele, diferente, como a gente viu, da retórica esperada, ele vai mostrando que você tem muita coisa ali envolvida, né? Muitas camadas de sentido, você tem muitos determinantes. Né? Você tem o fato de que o Jamie é um adolescente que fica demais exposto a telas, dentro das telas, eventualmente exposto a incel, red pills. É um adolescente que é assim meio marginalizado, tem poucos amigos. É um adolescente que se vê rejeitado por uma menina por quem ele tem um interesse, mas que está sofrendo também porque foi vilipendiada na escola e ele aproveita esse momento, né, de compartilhamento do sofrimento para tentar se aproximar dela, e isso, vamos dizer assim, redobra a raiva dela em relação a ele, né, quer dizer, ela o despreza, e esse desprezo parece ser o desencadeador, então, da agressão, da violência dele contra ela. Mas aí a gente tem pais que permitem que os filhos fiquem assim, vivendo num mundo de descompressão à parte, o seu quarto. A gente tem a escola, onde você tem os professores erráticos, uns brigando, outros nem aí, outros perdendo autoridade, alguns tentando fazer alguma coisa. Você tem um gap discursivo, linguístico, entre adultos e adolescentes. Por quê? Porque o feijão não significa o que significa pra gente, porque pepino significa outra coisa, palma significa outra coisa. Tem uma linguagem que é ali própria, né? Uma cyberlinguagem, que não é acessada, né, pelos adultos e, portanto, cria esse universo à parte onde eles são jogados, segundo suas leis de ferro, à atenção e ao maltratamento, né, das diferenças. E aí entra o racismo, aí entra a assédio moral, aí entra assédio moral, aí entra o bullying. Ou seja, olha quantos processos esse filme consegue assim capturar. Ok. Mas, somando, e esse é a terceira estratégia da plot, né? Mas somando tudo isso, as coisas se anulam. Somando tudo isso, a gente não tem culpados clara e distintamente discerníveis. Somando tudo isso, a gente chega num outro gênero, que é a tragédia. Todos esses outros filmes que eu comentei, eles transformam uma tragédia em drama. Como é que a gente faz isso? Escolhendo e descobrindo culpados. Fazendo com que, quem tem que fazer alguma coisa é o outro. Quem tem que fazer alguma coisa é a polícia. Quem tem que fazer alguma coisa é o Estado. Quem tem que fazer alguma coisa é a escola. Quem tem que fazer alguma coisa é esse tipo de família. Quem tem que fazer alguma coisa é o psiquiatra, é o psicanalista. Não tem isso nesse filme. Porque ali você começa a perceber que todos os personagens e todos os discursos têm a sua razão, têm a sua responsabilidade, mas nenhum consegue se impor e dizer assim, eu localizo a culpa aqui. Ou seja, todos têm razão e ninguém tem razão. Isso que caracteriza a tragédia. E você tem ali alguém que é uma espécie de anti-herói que comete um ato, né?
impulsivo, um ato que atravessa a norma, um ato que é transgressivo, e você passa o filme tentando acomodar cognitivamente o que fazer com isso. Né? Dizer, prende, pune, isola, o que fazer com isso? E o filme não vai entregando, porque ele vai criando abas. Né? Então vai o policial investigar, faz perguntas, e ele toma um vareio de bola, porque ele se mostra inepto a conversar com essas crianças, inclusive isso promove, né, uma torção, um momento muito bonito da minissérie, quando o filho do policial, que está sofrendo bullying ostensivo e que você não consegue fazer nada para mudar o caso, chama o pai e diz, olha, é o seguinte, você está passando ridículo, você não sabe isso, você não sabe aquilo, você não sabe aquilo outro, você não sabe aquilo outro, você acha que entende alguma coisa sobre nós? E ó, como isso vale para o cinema também. Só que não, só que a coisa aqui do outro lado é mais complicada. É fácil vocês aí puxarem do bolso, olha aqui, é claramente uma personalidade psicopática, é claramente um borderline, é alguém que sofre com transtorno de impulso, é alguém que tem uma personalidade narcísica, né? Sem entender nada do que está se passando ali na experiência viva, real, nas contradições que aquela criança, aquele adolescente estão vivendo. E aí, essa mesma estratégia, vamos dizer assim, trágica, ela vai se desenvolver, né, na entrevista com o policial, na entrevista reveladora, onde Jamie fica dizendo, não aconteceu, diga que não aconteceu, não é verdade, e de repente aparece a cena gravada, né, no estacionamento, onde ela empurra ele vai atrás dela e esfaqueia ela. Ou seja, banal, trivial, tá ali tudo posto. Você poderia dizer assim, acabou o drama, acabou a investigação, e agora? A gente já sabe que ele é o culpado. Então agora só vem como é que a gente vai puni-lo. Não, aí que a trama leva a gente para uma diagonal que é assim, o filho diz para o pai, não é verdade o que você está vendo. O pai se vira para chorar, o filho quer ali o acolhimento do pai naquele momento, mas a sua resposta em termos de palavra é não acredita nisso. Se você me ama, você vai acreditar em mim, isso basta. Né? Aí está o trágico, agora especificado na condição da tragédia da palavra. Né? O que está acontecendo como efeito e produto dessas camadas de determinação é que a linguagem, que a palavra do sujeito, ela adquire uma dimensão que a gente vai dizer assim, denegatória, cínica, é uma dimensão narcísica, em que a gente junto está negando, né, o fato ali, o fato brutal que foi visto. Né? O pai não recrimina o filho, o pai entra em silêncio, o pai está sofrendo, o pai sabe, mas por algum motivo, né, aparece esse sei, mas ajo como se não soubesse. Né? Sei, mas eu dissocio o que eu sei do que eu digo. E isso vai aparecer de forma escancarada no encontro do Jamie 6 meses depois com a psicóloga que está fazendo a avaliação penal. Né? E traz um sanduíche para ele, vai assim simpática, acolhedora, né? E vai fazendo perguntas, e aí a gente vai vendo uma oscilação, né? Entre, bom, eu quero saber o que você vai pôr no relatório. Ou seja, diga sobre mim o que eu quero que você diga. Enxergue em mim aquilo que eu quero que você enxergue. E quando essa regra é contrariada, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele cresce, ele chuta a cadeira, ele intimida a psicóloga. E toda vez que a psicóloga leva a conversa para, bom, eu, seu pai, ou então você e as mulheres, como é que foi o seu envolvimento com a Kate, ou seja, ele vai contando tudo. Né? Mas ele vai contando tudo, olha assim, factualmente, né?
reconhecendo as coisas que se sucederam, mas o conjunto não aparece como uma atitude de fiz uma coisa errada e agora peço desculpas, não devia ter feito. Isso não vem. O mais simples não vem. O que a gente tem são voltas, né, em torno dessa ideia de que, peraí, nós estamos aqui combinando uma coisa. O que você vai falar de mim? Eu quero que você fale isso, né? Parece aquela atitude daquela pessoa que chega na frente do psiquiatra e diz, me dá o laudo falando isso, me diga que eu sou isso, me diga que eu sou aquilo. E a psicóloga, muita gente condenou, diz que isso não é atitude, que ela não devia ter agido assim. Achei que, bom, a maior parte dos comentários ignorou que ela está ali para fazer um relatório forense, né? Então, mesmo assim, ela não precisaria ter nenhum cuidado, nenhuma atitude assim terapêutica com ele, que ela tem. Ela mostra essa preocupação, né? Ela mostra essa preocupação, ela se deixa afetar, ela se paralisa, ela sente na carne ali a força do discurso machista incipiente dele, mas, por outro lado, ela parece assim um pouco desprevenida para o quê? Para a oscilação que ele revela, né? Sou um menino assim assado, bacana, inteligente, mais ou menos sensível, mas de repente me atraco com um companheiro de detenção e xingo e grito, né? Você vai dizer, olha só, isso aqui é o que? Um processo de uma personalidade fissurada, né? Uma personalidade dissociada, Jekyll and Hyde. Não, essa coisa mais trivial que tem na adolescência. Esse giro de humor, né? O que a gente tem de interessante é que ele espetaculariza isso e ela consegue assim baixar o tom da fervura e consegue fazer escuta, né? Fazer valer inclusive o silêncio, a força do silêncio, para que ele se escute no que ele está dizendo, e isso enerva e reenerva, isso deixa ele louco, porque ela rompe esse pacto, vamos chamar assim, narcísico, de degradação da palavra, né? Então essa minissérie é uma minissérie sobre, né, a tragédia de ter uma palavra que parece, né, assumir um plano de inconsequência inédito. E aí, gente, vamos considerar que nós estamos na Inglaterra, né? Tem ali referências à Escócia, País de Gales, né? Lancashire, alguma cidade ali no meio, né, da Inglaterra. E na Inglaterra, gente, a relação com a palavra oral, dita em primeira pessoa, e o crime é total, né? Ou seja, a mentira é uma coisa que te complica muito no universo jurídico, né? A mentira é algo que faz você perder direitos, prerrogativas, e que, bom, choca um pouco, né, o público, vamos dizer assim, latino-americano, onde, bom, a gente mete porque até alguém provar o contrário, né? Agora, isso vai entrando pervasivamente dentro da relação do Jamie com o pai, com a mãe, com todo mundo em volta, né? Isso vai, então, avançando aí para o último capítulo, onde a van do pai é vandalizada, né? E onde vai ficando claro algo que a gente acho que tem que pôr em questão assim mais metodicamente, que é o efeito, uma das propriedades, né, da linguagem digital, que se choca com uma experiência da adolescência, que é assim, esta palavra que foi dita a meu respeito ficará para sempre. Isso que eu fiz de errado ficará para sempre. Isso que eu disse não poderá ser apagado. No caso do Jamie, é uma situação gravíssima, não vai ser apagada. Mas ele está às voltas, né, com a ideia de que a gente tem essa experiência estranha com a internet, de que aquilo que está acontecendo naquele momento ficará para sempre, e por outro lado uma desmemória, né? O sujeito foi cancelado, mas agora ele voltou, aqui ele está aí de novo. Não, mas ele apagou, não, mas a gente lembra, mas há um registro muito, muito curioso, muito estranho, muito patológico, né, da relação com
com a palavra no sentido analítico do termo, e que é o que essa série pega. Né? Ela pega e martela nisso, né? Ao ponto de os pais, a gente vai dizer assim, esta família, ela tem um problema, porque o pai, ele perde a cabeça, ela xinga, porque a mãe é muito dócil, acaba sofrendo ali opressão do marido. E essa família, ela tolerou assim que o Jamie fosse indo para o seu quarto e ficasse lá com essa ideia assim trivial de que o quarto é um lugar privado, né? É um lugar onde é muito importante ter o teu espaço pessoal. Então, ali eu não mexo. Ali no quarto eu não vou. Se o quarto se fecha, eu respeito. E dentro do quarto, a gente tem o quarto do quarto, que é a telinha, que é o celular, que é a rede social, onde a gente está profundamente enganado. Porque a rede social, ela pode sim ser um espaço de intimidade, privacidade, tem eu e meus 2 amigos, a gente posta coisas, mas de repente alguém põe um nude e aquilo vira espaço público. De repente alguém faz uma fala e aquilo vira execração pública. Aquilo vai para a escola inteira, sai da escola inteira e você diz assim, e dentro do quarto é como se tivesse assim um daqueles buracos de rato, né? Onde você se comunica com o universo lá fora. Então o que você está fazendo quando você diz assim, tá bom, eu respeito o seu espaço privado que está aí, que é super importante. Você está facultando que esse espaço privado, desse espaço privado, o adolescente seja jogado no espaço público sem mediação. E é também por isso que quando acontece a tragédia, ela não volta, ela não é dividida, compartilhada, né, como a gente vê de forma terrível, né, nos nossos adolescentes, que às vezes sofrem cyberbullying por anos e não falam nada. Por quê? Porque a gente não vai entender. E eles têm razão, nós não vamos entender. Porque nós vamos agir e intervir de forma truculenta, de forma fora das regras e causando prejuízo para o próprio adolescente. Né? Então é uma situação em que a gente diz assim, como é que você lida com isso? Chama a polícia? Não vai dar. Chama a professora? Não dá. Juiz também não. O que você faz? Mas então quer dizer que a mudança ela tem que ser uma mudança estrutural. Sim. Qual é o gênero discursivo para pensar mudanças estruturais? Não é o lírico, não é o cômico, não é o dramático, mas é o trágico. É ali que a gente vê que precisa de uma mudança coordenada, precisa de mediação permanente. Né? Mediação que trabalhe com a violência da escola, que trabalhe com a violência na família, que trabalhe com a violência no recreio, né, o espaço lá, o que é deles, eu não me meto ali. E aí, como é que faz? Né? Se ali tem uma garrafa de Klein que joga o adolescente para o incel, que joga o adolescente para o acesso direto, né, à pornografia, a tráfico, a tudo que a gente diz assim, olha, se meu filho saísse na rua para fazer isso, eu não ia gostar. Eu acho que eu gostaria de acompanhá-lo, eu gostaria de fazer essa mediação. Então, a minissérie coloca a gente diante disso. E vem essa cena final, essa cena pungente, em que finalmente, né, quer dizer, de forma decisiva, essa é a grande transformação, é o ponto, vamos dizer assim, o ápice da minissérie, que quando o Jamie liga para o pai está às voltas com a vandalização da van dele, ele se torna agressivo, vai tirar satisfação com os moleques da bicicleta que jogaram, que picharam, né, que ele é abusador, né, como que contaminando, né, espraiando a culpa. Né? Olha lá, você, pai dessa criança que fez isso, você é culpado. Né? É a própria lógica que está sendo tratada aí, enfrentada, criticada por essa minissérie. Daí o que a gente tem, né? O Jamie liga para ele e diz, olha, eu vou mudar o meu testemunho, eu vou mudar a minha posição, eu vou admitir que eu sou culpado. Né? Então, nesse momento, a gente tem a cena que, para a maior parte das pessoas, a cena mais impactante,
que é um pai evoluindo, né, da inquietude, da angústia, da tristeza, né, dos sentimentos, vamos dizer assim, de cólera também, para o desespero, né, para a angústia máxima, né, onde ele, então, entra no quarto, ele volta, né, para aquilo que estava lá. Estava lá como? Fechado. Estava lá como? É o reino do Jamie independente, é a bolha de descompressão do Jamie, é o mini condomínio do Jamie, então a gente deixa aquilo lá. Né? Mas daí ele entra. Ele reconhece, ele se conecta com o seu filho, e aí ele chora, né? E aí tem essa bonita relação dele, né, com o ursinho. Né? O ursinho que remete, vamos dizer assim, a um modo de relação mais infantil, né? Mais da criança. Né? E como que a perguntar, né? Como é que a minha criança, né? Como é que esse ser que eu punha assim em espera, né? Que eu punha em ele vai se tornar alguém, ele está em curso, ele está se formando, de repente ela se forma mais além da cura, né? Mais além dos ideais dessa família. Né? Vai dizer, a família é patológica? Não, é aí que está a tragédia. A família é banal, a escola é banal, o crime é banal, gente. Infelizmente, é banal. Ele nos enerva pela sua futilidade. É como quando você olha as estatísticas de violência, você vê quantos crimes acontecem num bar, com uma sinuca, o sujeito toma 3 pingas, vê o olhar do outro que ele não gosta, vai lá e mata. Ou seja, essa banalização da violência, essa inconsequência, vamos dizer assim, que gera efeitos reais, né? Que gera efeitos da mais alta magnitude, mas tudo envolto em banalidade, né? Tudo envolto em nada fora da curva. Por daí o que você consegue? Esse pai chorando em desespero, somos todos nós. Somos todos nós tentando recompor o ursinho, a criança, né? Colocá-la de novo na cama, niná-la, cantar para ela, como talvez a gente achasse que se tivesse feito mais não teria acontecido. Né? Ou seja, é um lamento que mostra um pai enlutado, né? Não porque não se possa reconciliar com o Jamie, né? Mas enlutado com o seu ideal de educação, com o seu ideal de transmissão simbólica, com o seu ideal de passagem. Né? Acho que esse choro que pega a gente e diz, não, mas peraí, ele não é o culpado, ele não é tão culpado assim como eu estou vendo, ele não é ele, mas daí a gente vira, então, mas se não é ele o que? É a mãe? Se não é ele o que? É a violência policial? Se não é ele o que? É o professor? Se não é ele o que? É a própria Kate que o desprezou? Se não é ele o que? É o amigo que levou ele para não sei aonde? Se não é ele, quem é? Ah, é todo mundo, mas é ele também. E é nesse cruzamento que tá a tragédia da palavra, posta aí nesse filme, bem colocado, né? Bem recortado, a adolescência, série da Netflix, obrigatório, durma-se com essa, não vai esquecer, ela é outra coisa, não estamos aqui em 30 Reasons Why, não estamos aqui em Baleia Azul, nós superamos essa retórica e agora, gente, a conversa é sair. Como é que faz com a adolescência? Né? Temos em curso no Congresso dois projetos de lei falando, né, sobre o direito ao esquecimento para menores, falando sobre a possibilidade de adultos intervirem em redes sociais, né, dos seus filhos, falando da responsabilidade das big techs, das redes sociais, pelo que elas estão criando ou deixando acontecer, ou estimulando, né? Quer dizer, que são os entes opacos na história, né? São os entes que a gente não está dando tangibilidade, né? Porque a gente os naturalizou. A tarefa da tragédia é desnaturalizar aquilo que nosso olhar de tão cansado não consegue mais ver. Para mais fragmentos sobre a adolescência e sobre a tragédia, por que nós insistimos na tragédia? Veja, gente, não tem que ver com
o tema, vamos ler lá o capítulo do Freud sobre a morte de pessoas queridas, da interpretação dos sonhos que originou depois a teoria sobre complexidade. Não tem nada que ver com o tema do filhinho que mata o pai e que deita com a mãe. É explícito no Freud. O que faz com que a tragédia sobreviva enquanto gênero é a sua forma, é a maneira como as coisas são ditas, é a lógica que ela imprime, não são os tópicos. Tudo bem? Aqueronta, tudo bem? Checou? Ok, pode ir em frente. Roda! Estige dentro. A adolescência, a terceira margem do rio que cada um deve encontrar.